Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Preparação para o reencontro. Não é fácil, pois o mais esperado é que os filhos enterrem seus pais, né? Nunca, como pais, estamos preparados para perder um filho. Fabian, em especial, sempre foi um menino muito alegre e inquieto. Era um menino muito especial. Desenvolveu um caráter nobre e tinha um jeito muito amigável. E, lamentavelmente, quando poderia viver a flor da sua juventude, não está mais aqui, pois teve um aneurisma cerebral. A última atividade que Fabian realizou aqui nesta terra foi jogar futebol com um grupo de amigos. E isso foi a última coisa que ele fez. Não sei se alguma vez lhe ocorreu isso, mas meu filho partiu desse mundo fazendo o que mais gostava. Porque quando ele passou mal, estava no meio de uma partida. Depois já não podia fazer outra atividade além de estar internado em uma clínica. O ano de 2021, pessoalmente, havia sido o ano mais difícil da minha vida. Porque nesse ano eu tinha também contraído o Covid e fiquei 14 dias no oxigênio. Meu filho era quem trazia para casa as medicações que precisávamos. Minha filha, que é enfermeira, me atendia em casa. Com 75% de danos aos meus pulmões, o mais provável é que eu necessitaria estar na UTI. Mas o Senhor preservou minha vida e não foi necessário. Logo, inclusive, tive um acidente por volta desse período. Um acidente automobilístico e nesse ocorrido não sofri nenhum dano, pois foi um acidente que envolveu outra pessoa que me levou a ser preso pela polícia. Então, em outubro, veio a perda do Fabian, né? Então foram 3 coisas consecutivas que em outras circunstâncias ou a outras pessoas que talvez não tenham a fé que possuímos em Deus, teria os destruído e gerado muitos questionamentos. Todos que estavam orando a Deus pediam um milagre. E eu sei, e estou convencida, pois esse é o Deus em quem acredito. Deus fez o milagre. Não era o que nós queríamos, mas sei que o milagre foi feito. Não posso crer em outra coisa. Não creio em um Deus que ficou de braços cruzados enquanto via muitos de seus filhos clamando. Essa segurança eu tenho, que o milagre foi feito. E o principal milagre, que todos nós temos a possibilidade de ver, é que se Deus não o curou, o salvou. Essa é uma segurança absoluta. E qualquer coisa que ele não tenha arrumado em sua vida, sei que pediu perdão e Deus lhe deu a salvação. Nós, como cristãos, sempre temos essa fortaleza, agarrando-nos às promessas que o Senhor dá em sua palavra. É algo que você sente, e a primeira delas é justamente a consolação, que é dada pelo Espírito Santo. Como seres humanos e cristãos, sentimos as dores de perder um ente querido, mas enfrentamos de uma maneira distinta, em que não nos desesperamos, onde nos agarramos às promessas, onde o Espírito Santo é que pode te consolar. E mais ainda, sabendo e tendo a esperança que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro quando Cristo vier. Antes do Fabiano entrar na sala de cirurgia, eu disse: "Filho, estou ao seu lado. Quando você sair e abrir seus olhinhos, ainda estarei aqui, vou continuar aqui." E essa promessa permanece, sendo a que disse ao meu filho, que quando abrir seus olhos, lá vou estar. Então, cada vez que penso e lembro, digo: não, preciso estar pronta, porque prometi ao meu filho que quando ele abrir os olhos, eu estarei lá. Sou uma mãe, mas com um amor humano, imperfeito. E ainda assim posso dizer que amava meu filho com toda a minha alma. E apesar de tudo e da grande tristeza que sinto, acordo a cada dia agradecendo a Deus pelos 30 anos do Fabian, porque foram 30 anos lindos. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
te entrego, Senhor, a pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor, a pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar, ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir a tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar, ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir a tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu e ouvir a tua voz. Tomai posse do céu. Eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite participar da tua obra salvadora. Nós te agradecemos porque o Senhor nos utiliza como um instrumento de bênçãos para abençoar a vida de outros que necessitam. Permaneça conosco nesse lugar, receba não apenas os valores que foram aqui depositados, mas o coração de cada doador. Isso nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu vou cumprimentar vocês e eu gostaria de ouvir toda a empolgação, toda a animação, toda a felicidade da Igreja Central por estar aqui agora, nessa manhã de sábado. Feliz sábado, Igreja Central! Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. É um prazer receber você que está aqui conosco pela primeira vez, nos brindando com a sua companhia. Temos aqui vários amigos que estão aqui pela primeira vez. Temos aqui outros amigos também que são pastores dessa igreja. Teremos o nosso orador dessa manhã, pastor Gilberto, Patrícia, sua esposa, que já foi pastor aqui da Igreja Central. Para nós é sempre um prazer lhe receber, pastor. A igreja tem um carinho enorme por vocês. Temos aqui também o pastor Mário, nosso departamental de publicações aqui do campo. Temos também outros pastores e famílias pastorais. A gente gostaria que vocês se sentissem muito bem-vindos, que vocês se sentissem abraçados nesse lugar. Nós temos um carinho enorme por cada pessoa que nos brinda com a sua companhia. Nesse momento, eu quero convidar você a um momento de reflexão. Eu quero convidar você a um exercício. Nós vamos voltar 2000 anos no tempo até um momento muito específico e singular, que é o momento em que Cristo é levado até o Calvário e ali voluntariamente, como a Bíblia descreve, como cordeiro mudo, ele entrega a vida dele por mim, por você, como sacrifício propiciatório da nossa salvação. Amém?
Eu falava hoje pela manhã que nós paramos muito pouco para meditar sobre o quão significativo é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O quão importante é o sacrifício de Cristo para a nossa existência. Porque Cristo, Ele é tudo. Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é salvação, Ele é redenção, Ele é esperança, Ele é a integralidade de tudo que nós somos. Quem vive sem Cristo, quem vive sem o conhecimento desse sacrifício de Cristo, parece que vive sem uma parte de si próprio. E quando nós paramos para refletir nesse sacrifício, nós somos lembrados da importância dele, é como se nós nos reconectássemos com a nossa origem. Nesse momento eu quero convidar você a fazer isso e a cantar junto com o Ministério de Louvor, Ele é. Esmagar
Eu vou convidar você nesse momento a se colocar de pé. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você veio entregar e o que você espera receber aqui? Um momento de adoração a Deus é constituído dessas duas proposições. Eu venho entregar a Ele os meus anseios, as minhas dúvidas, os meus problemas, as minhas dificuldades, a minha falta de esperança. Talvez aquele problema que aos olhos humanos você considera impossível, e você vem receber dele de volta graça, salvação, misericórdia e, acima de tudo, alívio. A música que nós vamos cantar agora fala sobre isso. Eu convido você nesse momento a entregar aos pés de Cristo, nesse altar, tudo aquilo que te traz problemas, tudo aquilo que te traz dificuldades, e receber dele esse alívio. Sobre os ombros, peso de uma vida inteira. Vejo que sozinho já não posso andar, já não tenho forças pra seguir. No horizonte, quase se apagando a luz da esperança, o meu coração anoitecer, mas eu sei que o sol de novo irá brilhar. Eu não estou só, cantem. Não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão aqui a me amparar. A minha ampara, tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta, socorro em meio às lutas. Eu sei, estás aqui, Deus, e sempre vais estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas, ainda que eu não veja. Eu sei, estás aqui, Deus, estás aqui, Deus, estás aqui. Não importa qual seja o seu problema, qual seja o desafio que está diante de você, entregue a Deus, Ele pode solucionar qualquer que seja. Não estou só, não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver
sei que estás aqui, ainda que eu enfrente os meus maiores medos. Teu amor pra sempre vai estar aqui. Teus braços me sustentam, eu sei que estás aqui, ainda que eu enfrente os meus maiores medos. Teu amor pra sempre vai estar aqui. Querido Deus e eterno Pai, nessa manhã estamos aqui reunidos, apesar de nossas falhas e imperfeições, para entregar diante de Ti tudo aquilo que nos causa aflição, tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento. E esperamos receber de Ti alívio, conforto, graça e misericórdia. Permaneça nesse lugar. Use o pregador dessa manhã para que ele não venha falar sobre si, mas utilizado unicamente pelo Teu Divino Espírito. Receba o culto que nós te dirigimos nesse momento. Amém. Seja abundante em nossas vidas, agora e sempre. Amém. E aí, vocês estão bem? Sim. Como é que passaram de ontem para hoje? Hã? Eu passei dormindo, Ferrinho. Mas se você passou bem, é o que importa. É difícil, mas vamos vencer. É porque sem dificuldade não tem graça. Verdade. Não é verdade? Tudo que vem fácil, vai fácil. Amanhã nós teremos uma programação muito especial aqui do Dia das Mães. Então você é o convidado especial desta programação, tá bem? Então faça um esforço, venha, traga a sua mãe. E vamos participar juntos, porque eu e Patrícia também estaremos aqui amanhã, tá? Então é nosso convidado mega, hiper, ultra, super especial. Beleza? É muito especial, então não vamos perder, hein? E aí, quantos estão fazendo planos para estar aqui amanhã? Deixa eu ver. Ô, gente, que é isso? Levante a mão. Levante a mão. É isso. Quem não levantou, levante a mão. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo te convença até amanhã, viu? Você que não levantou a mão, nós vamos orar para que você tenha um pesadelo essa noite. Brincadeira, nada disso. Você vai ter um sonho maravilhoso essa noite, vai acordar tão bem amanhã que vai dizer assim: eu vou na programação hoje. Eu quero assistir essa programação. Vai ser uma programação muito bonita, né? Teremos música, teremos um monte de coisa aqui amanhã, tá? Combinado? Combinado. O passador de slide está por aí? Pode projetar na tela também. Beleza? É para eu enrolar eles um pouquinho, é? Beleza, vou enrolar então. Ei, tem como colocar para a gente a letra, somente a letra da música Deus é Tão Bom? É possível? Nós vamos cantar aqui, mas nós vamos cantar sem instrumentos. Nós vamos cantar só com o maior instrumento que Deus nos deu: a voz. A voz tocado pelo coração, né? Então nós vamos cantar Deus é Tão Bom, mas somente com a voz humana, somente com a nossa voz. Mas vai ser assim, ó:
Tem aí, Deus é tão bom. Ei, pessoal da mídia. Isso, continua, vai lá. Deus é tão bom, o que mais que tem? Deus vai ter. Deus me quer bem, Deus me sustém, ok? E o último vai ser Deus é amor. Quando o último aparecer, Deus é amor. Deus é tão bom. Poxa, gente, acho que não. Deus é tão bom, Deus me quer bem, Deus me salvou, Deus me sustém. E o último é Deus é amor. No último, nós vamos cantar de forma bem suave. Ok? Deus é amor. E depois que terminarmos de cantar Deus é amor, Deus é... O último parágrafo, aí vocês vão fazer um som com a voz. Vocês vão fazer assim, vão fechar os olhos e vão somente com o som. Ok? E eu vou fazer a oração nesse momento, combinado? Então nós vamos começar. Deus é tão bom. Bora? Deus é tão bom. Mais forte. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é bom para mim. Deus me quer bem. Deus me quer bem. Deus me quer bem. Deus me quer bem. Deus é bom para mim. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus é bom para mim. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus é bom para mim. Deus é amor, bem suave. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é bom para mim. Fecha os olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor. 1.000.000 de vezes obrigado por tua bondade. Nós imploramos a tua presença agora e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, pode projetar, por favor. Aqui na tela não aparece, né? Ok. Então, o nosso tema
de hoje será esse aqui. A morte da verdade e a profecia de Apocalipse capítulo 12, verso 17. Eu começo a mensagem desta manhã com uma pergunta. Existe verdade? Existe verdade? Todo mundo concorda? Existe verdade? Mas o mundo está dizendo que não. O mundo está afirmando que não existe absolutos. O mundo está dizendo que a verdade é relativa. Alguns vão dizer assim: o que é verdade para você não é verdade para mim. Alguns dizem que o conceito de verdade é apenas uma mera construção social cultural. O mundo está dizendo que o conceito de verdade ele é relativo porque deve ser uma construção individual. É eu que devo estabelecer o parâmetro de verdade segundo as minhas necessidades, segundo as minhas realidades e segundo os meus desejos. Porque para a sociedade contemporânea, a sua consciência é que é o seu Deus e os seus desejos, o padrão legislativo da sua vida. Mas eu volto à pergunta: existe verdade? Sim. Existe verdade? Sim. Então permita-me fazer uma analogia. Qual a cor desta cadeira? Quem disse? Aliás, quem disse que isso aqui se chama cadeira? Quem criou? Então quem criou poderia ter dado outro nome? Isso aqui poderia se chamar mesa ao invés de cadeira, sim ou não? Então quem deu o nome para esta cor de branco poderia ser azul? Então eu volto à pergunta: existe verdade? Mas essa cadeira poderia se chamar mesa? Sim ou não? Existe verdade? Mas esta cor branca poderia ser verde? O banco que vocês estão sentados poderia se chamar cômoda? Poderia ou não? Então, existe verdade? Mas pergunto de novo: como é que se chama isso aqui mesmo? Se eu quisesse chamar isto aqui de armário, quando foi inventado, eu poderia? E você não daria a vida hoje dizendo: não, isso aqui é um armário? Sim ou não? Então eu pergunto: existe verdade? Porque esse é o argumento. Tudo o que existe como conceito de verdade é uma mera construção. Assim como a cor é uma construção social e não uma verdade absoluta, assim como o nome que é dado às coisas são relativos, porque depende de uma construção social cultural, da mesma maneira, tudo mais na vida são coisas construídas socialmente e culturalmente, incluindo a moralidade. Agora, escuta o que eu vou dizer. Existe sim verdades absolutas.
universais, mas também existe verdade relativa. E o exemplo que eu dei é um exemplo de verdade relativa. Aí vem a pergunta: mas pastor, como é que eu sei? Esquece a Bíblia. Esquece a Bíblia. Como é que eu sei, fora da Bíblia, como que eu sei o que é verdade absoluta e o que não é verdade absoluta? A cor de uma cadeira, essa cor não é uma verdade relativa, sim ou não? É ou não é? Sim. O nome da cadeira não é uma verdade relativa? Sim. Mas como que eu sei se uma coisa é verdade absoluta ou relativa? Como que eu sei? Existe uma maneira de você saber sem a Bíblia. Mas antes de eu dar o exemplo, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você... Porque esses conceitos relativistas são ensinados nas academias, nas universidades de hoje, no mundo todo. Esses conceitos de verdade relativa e que não existe absolutos é ensinado hoje até nas escolas fundamentais, ensino médio, por muitos professores progressistas. Esse conceito de verdade relativa é ensinado na mídia, na indústria do entretenimento, nos filmes, nas novelas, nas séries. Mas como que eu posso argumentar? Eu tive um professor na faculdade de História, uma faculdade secular. Eu fazia faculdade de História naquela época e eu tive um professor ateu, doutor em História Antiga, e o prazer dele, e ele parava a aula quando encontrava oportunidade, o prazer dele em sala de aula era provar para os alunos crentes da sala que não existe verdade, e que a verdade é apenas um conceito relativista, uma construção social. Então, se algum dia você for confrontado com esse tipo de suposta lógica, você pode dizer, caso o seu professor diga, não existe verdade, o que você pode responder? Oi? Isso, exatamente. Se ele falar assim, não existe verdade, você pode então olhar para ele e dizer assim, então o que você acabou de dizer não é verdade. Não existe absolutos, então o que você acabou de dizer é relativo. Isso é chamado na filosofia de argumento papaléguas. Alguém aqui já assistiu Papalégua? Quem já assistiu Papalégua? Deixa eu ver. Olha quanta gente que teve infância na vida. Por que é chamado de argumento papalégua? Porque é o seguinte, lembra aquela cena em que o papalégua está correndo do coiote? De repente o papalégua freia bruscamente e ele para justamente na ponta do precipício. E o coiote passa direto. E quando o coiote passa direto, ele para, mexe com os dedinhos do pé e percebe que não tem nada firmando os seus pés. E quando ele olha para baixo, o que acontece? Ele cai e despenca lá embaixo. É chamado de argumento papalégua porque o argumento não é capaz de se sustentar pela sua própria base de argumentação. É um argumento que ele se autodestrói, ele se implode, porque o próprio argumento não é capaz de sustentar-se pela sua própria base de argumentação. Isso na filosofia, mas e na vida prática? Como saber o que é verdade absoluta e o que é verdade relativa? Por exemplo, se você subir num prédio de 50 andares e pular de cima desse prédio, o que vai acontecer contigo lá embaixo? Então existirá o quê? Uma consequência. É só para ilustrar. Tudo o que gera consequência é verdade absoluta. Se fosse relativo, não teria consequência. Vou dar um exemplo. Eu chegar aqui para vocês hoje e falar assim, irmãos, amigos, a cor dessa cadeira é verde. Pergunto,
Isso vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Vai afetar vocês em alguma coisa? Vai me afetar em alguma coisa? Não. A não ser que se eu for num farol de trânsito e eu ver vermelho como verde, aí sim. Mas vai me afetar em alguma coisa eu chamar isso aqui de mesa? Vai mudar a vida de vocês? Vai trazer alguma consequência? Não. Então isso pode ser um conceito relativista, porque não gera consequência, mas gerou consequência. É porque aquela verdade, ela é absoluta. Cometer adultério gera consequência? Desrespeitar o pai e a mãe gera consequência? Poderia citar todos os mandamentos aqui. Tudo que Deus diz, tudo que Deus estabelece limites, é porque fora dos limites, a ordem natural, existencial, gera consequência. E por isso é absoluto. Tudo que é de natureza moral, as leis morais, tudo que é moral tem consequência ao ser violado. Mas a pergunta que surge é: onde começou esse relativismo? Onde o relativismo se iniciou? Onde? 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 No céu. No céu. A suma da argumentação do anjo que caiu, que se rebelou, a suma dele era mais ou menos isso aqui, ó. O geralzão é mais ou menos isso aqui, ó. Vou ilustrar. Por que Coca-Cola tem que fazer mal? Deus não poderia ter nos criado com a capacidade de beber Coca-Cola à vontade e não ter consequências por isso? Poderia ou não poderia? Deus poderia ter nos criado de tal maneira que a gente não sofresse as consequências por ultrapassar os limites? Poderia ou não poderia? Poderia, eu vou falar sobre isso já. Por que não fez? Mas olha, eu fico às vezes até imaginando, né? Imagina, você chega no médico e o médico faz um exame e ele constata que você está com um câncer em fase terminal. Aí o médico então pega o papel receituário, de receita, e começa a escrever os medicamentos. Quando ele termina de escrever, passa para você, aí ele explica: olha, é o seguinte, para ajudar você a se restabelecer, a banir o câncer do seu corpo, a se curar do câncer, churrasco 3 vezes ao dia. Churrasco, bem gorduroso. Ou então com diabetes. Doutor, é diabetes. Então o que eu tenho que fazer, doutor? Um remédio bom, muito bom, refrigerante. Coca-Cola, refrigerante, pelo menos 5 vezes ao dia. Imagina? Ou então, uma caixa de chocolate por dia. É bom mesmo, doutor? Oxe, é tiro e queda. Foi mais ou menos esse o discurso de Satanás no céu. A ideia geral é: por que nos criastes para viver dentro da caixinha? Caixinha, estou querendo dizer, dentro de limites pré-estabelecidos. Agora eu vou explicar por que Deus não fez isso. Liberdade pressupõe responsabilidade. E o exercício para responsabilidade, academia para fundamentar, ratificar a responsabilidade, depende de limites. Os limites é o exercício da responsabilidade. Então liberdade pressupõe responsabilidade, e responsabilidade pressupõe
pressupõe limites. Tanto é que Ellen White escreveu que quando Adão e Eva foram criados, embora fossem perfeitos, mas eles ainda não tinham o caráter bem estruturado ainda. Não tinham a maturidade desenvolvida. E o exercício do limite, o exercício da responsabilidade era o fator predominante, importante para o desenvolvimento da maturidade deles e da construção do caráter deles, mesmo em estado de perfeição. Mas Satanás propôs no céu uma vida livre. Livre no sentido de além dos limites. Só que tem um detalhe, tem um problema sério aí. Sabe qual é? Por exemplo, no Éden, o diabo foi lá e falou para Eva: Eva, se você quiser, você pode ser Deus. Se você quiser, se você desejar, você pode ser como Deus. E Eva então olhou para a cara do bichinho e disse: mas legal, interessante ser Deus? Olha, tudo isso? É. Mas a pergunta: como ser como Deus? Agora eu vou responder na minha versão. O texto bíblico na minha versão. Aí o diabo disse para ela: Eva, só tem um jeito de você ser como Deus. Cruze a linha do limite. Ultrapasse o horizonte. Seja você a legisladora das suas leis. Não se submeta à regra de outro. Estabeleça você a regra de vida e você será como Deus. E ela foi lá e ultrapassou os limites. Portanto, todos hoje em nossos dias que violam a lei da vida, que são as leis de Deus, a lei da vida, todos que violam as leis de Deus estão como que dizendo: o Deus aqui sou eu. Isso a gente chama de relativismo. Viver como Deus é viver além dos limites, é viver além das regras, é além das diretrizes, é além dos manuais. Só que tem um detalhe: não existe esse tipo de conceitual de liberdade. Nós entendemos isso como libertinagem. Porque a partir do momento que você, tudo bem, vira as costas para a vontade de Deus, a orientação de Deus, a partir do momento que você, como um corcundo, vira as costas para Deus, você está criando a sua própria regra de vida. Então, você não deixa de servir alguma coisa. É por isso que nasce o conceito a partir desse momento em que eu sou Deus, ou melhor, a minha consciência é o meu Deus e os meus desejos é que serão a bússola das minhas leis, do meu conceito existencial. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre isso no ChatGPT. E olha a resposta que o ChatGPT me deu. Liberdade versus libertinagem. Liberdade se refere à capacidade de agir, pensar ou expressar-se. Envolve a capacidade de fazer o quê? Olha, se existe a capacidade de fazer escolhas, logo existem bifurcações, existem estradas diferentes.
Existem regras, existem leis. Se existe liberdade para fazer escolhas, e a escolha pressupõe limites. Isso é extremamente evidente, tanto do ponto de vista filosófico, quanto da Bíblia. Escolha, o que é a palavra escolha? Olha aqui para mim, não lê lá agora não, olha aqui para mim. O que é a palavra escolha? Escolha é uma bifurcação. Escolha é uma situação contraditória que você precisa fazer uma. Então, naturalmente, a palavra escolha significa isto. Ela pressupõe uma bifurcação, ela pressupõe vários caminhos e você agora precisa fazer uma opção. Então, escolha é optar pelo que tem mais valor. Escolha é você optar por aquilo que tem mais. Repita comigo, escolha é optar por aquilo que tem mais valor. E o que tem mais valor para você? E isso acontece todos os dias da vida. Por exemplo, você entra num restaurante, self-service. Aí eu pergunto, o que é que tem mais valor para você colocar no prato? Você percebe que a gente está nessa bifurcação a todo momento, a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, a cada hora, a cada semana, a cada mês. E é constante, é sistemático, é todo momento. Verdade. Escolha é optar por aquilo que tem mais valor. E o que significa valor? Valor e princípio são coisas diferentes. Parece que são iguais, mas não são. Parece que é a mesma coisa, mas não são. Princípio é a base em que você fará ou construirá os seus valores. Para quem deseja ir para o céu, para quem o céu é tudo na vida, para quem Deus ocupa o trono do seu coração, o princípio vai ser isso aqui, ó. Agora, a partir deste princípio é que você vai construir os seus valores. Deixa eu voltar aqui, peraí. Olha aqui, por outro lado, lá desenvolve a capacidade de fazer escolhas conscientes, racionais e responsáveis. Aí vem a ideia do exercício. Os limites são os instrumentos que nós temos para o exercício da responsabilidade segundo a liberdade que temos, que foi nos dado. Por outro lado, libertinagem refere-se a um comportamento excessivamente indulgente ou... Olha aí, eu não tirei isso aqui do Espírito de Profecia. Eu não tirei isso da Bíblia, eu tirei do ChatGPT. Muitas vezes ignorando as consequências, o quê? Morais, éticas ou legais das ações. É uma forma de comportamento imprudente que não reconhece o quê? Olha aqui. Eu achei fantástico isso aqui, porque eu prego isso aqui há muito tempo e eu fui fazer uma consulta agora, esses dias, e bati exatamente com o meu sermão. Parece que ele leu o meu sermão antes. Que não reconhece limites saudáveis ou considerações éticas. Então, enquanto a liberdade promove a autonomia individual dentro de um quadro de responsabilidade e respeito pelos direitos dos outros, a libertinagem é mais associada à falta de controle, excesso de desrespeito pelos limites sociais e pessoais. Agora eu pergunto, o que é liberdade? Eu vi um vídeo de alguém dizendo assim: liberdade é você poder fazer tudo que você deseja. Ei, essa pessoa disse: liberdade, Ferrinho, liberdade é você fazer tudo que você deseja. Verdade. É verdade, Ferrinho? Não, misericórdia.
essa fala está errada. Sabe por quê? Liberdade é você poder fazer diferente do que a sua natureza deseja. Isso é liberdade. É a capacidade de fazer o oposto, o contrário. Se você tem a capacidade, se você tem a liberdade de poder fazer o que é o oposto, o que é o contrário, o que naturalmente compele você a fazer, isso é liberdade. Você fazer tudo o que os desejos mandam, isso na verdade é escravidão. Você não está fazendo mais do que o desejo impulsiona a fazer. Bom, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 5. Veja se existe verdade absoluta ou não para Deus. Para Deus existe verdade absoluta? Vamos lá, Isaías 5, verso 20 e 21. Observe o que diz o profeta. Observe o que Deus fala através do profeta. Esse é o melhor texto na Bíblia para você combater o relativismo. Isaías capítulo 5, verso 20 diz: ai. O que significa a expressão ai? O que significa a expressão ai? Olha, é só você se lembrar da sua mãe. Quando ela vira para você e fala assim, ai. Quando ela fala ai, o que vem à mente? Se prepara. Se prepara, porque o chinelo da mãe não erra. Ela pode atirar até com os olhos vendados, que acerta no alvo. Ai. Então Deus diz, ai dos que ao mal chamam de quê? E ao bem, que fazem da escuridão e da luz, põe o amargo e o doce por ai daqueles que mudam o que é absoluto. Ai daqueles que relativizam aquilo que é verdade conceitual, universal. Ai daqueles que violam aquilo que não pode ser violado. Como é que está o mundo hoje? O mundo hoje está assim, ó. Homem não é homem. Mulher não é mulher. É assim. Você imaginava há 20 anos atrás que um dia chegaria nesse ponto? Tem um autor cristão que ele escreveu: que mundo é esse em que hoje nós temos que defender o que é óbvio? E o verso 21 ainda tem uma advertência adicional. Ai dos que são o quê? Sábios aos seus próprios e prudentes em seus próprios conceitos. E olha, hoje está muito difícil você defender valores. Porque o relativismo ganhou força, bem impulsionada, especialmente a partir da década de 60. E hoje, as pessoas elas já crescem com uma mente que não consegue enxergar outra coisa a não ser o relativismo. Por mais que você explique, por mais que você expresse, por mais que você argumente, parece que as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar, não conseguem ouvir o que precisa ser ouvido. Eu me lembro, por exemplo, de um rapaz que eu dei estudo bíblico, evangélico ele, e um dia eu estava estudando, ele pediu que eu estudasse depois com ele ao final do estudo, sobre um assunto lá, não vou dizer qual é, um assunto lá da Bíblia, que os evangélicos têm muito, fazem muito. Aí quando eu abri o texto, e eu expliquei o texto, de repente ele começou a rir, dar gargalhada. Aí aquela hora eu brinquei e falei assim, você está rindo para mim ou de mim?
Aí ele falou assim: não, sabe o que é? Eu estou rindo, porque acaba sendo engraçado. Eu já li esse mesmo texto bíblico, talvez mais de 500 vezes, mas nunca consegui enxergar a clareza dele como estou enxergando agora. É uma espécie de formatação mental. Sabe, quando você compra o celular, ele não vem com alguns aplicativos pré-instalados? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Vem. Mas aí você vai instalando outros ao longo do tempo, não vai? Outros aplicativos para determinadas funcionalidades. O que vai fazer do seu celular ser exatamente aquilo que assemelha-se à sua personalidade. As coisas que você instala, as coisas que você visualiza, mostram até certo ponto uma característica sua, de sua personalidade, dos seus gostos, de tudo sobre você. É como que na geração atual as crianças já começassem a receber aplicativos, mas aplicativos que condicionam elas a pensar de uma maneira, refletir de uma maneira e interpretar de uma maneira o mundo ao seu redor. Depois, para a gente desinstalar esses aplicativos é muito difícil. Muito difícil, porque às vezes dá bug. Às vezes você tenta desinstalar, não consegue desinstalar. E é por isso que as pessoas constroem essa visão da vida. E por isso que elas não conseguem interpretar de outra maneira. Por exemplo, eu ia até trazer, acabei esquecendo, os óculos. Para mostrar para vocês, para ilustrar. Eu tenho um óculos azul e um óculos rosa em casa que eu uso para fazer casamento. Se eu colocar um óculos azul, como que você acha que eu vou enxergar todo esse ambiente? Azulado. Se eu colocar um óculos rosa, rosado. É por isso que às vezes o casal fica em conflito e não consegue se entender, porque ele está vendo o mundo ao seu redor com uma cor de lente e ela está enxergando o mundo ao seu redor com outra cor. E por isso eles não conseguem se entender. Mas e se ele pegasse o óculos dele, desse para ela e pegasse o dela? Aí conseguiriam entender melhor por que ele ou ela interpreta o mundo ao seu redor daquele jeito. Então a geração de hoje é uma geração que foi formatada a pensar de maneira restrita à questão de absolutos, de regras. É por isso que a geração de hoje desrespeita as leis de trânsito, desrespeita as leis de uma escola, de uma faculdade. Um dia desses eu vi um vídeo em que uma jovem deu uma voadora na diretora da escola, porque ela não queria seguir as regras institucionais daquela escola. Ela queria seguir a sua própria regra de vida ali dentro. É por isso que a juventude de hoje não respeita mais os velhos. Claro, não são todos, viu? Não estou generalizando. É por isso que a juventude de hoje, as pessoas de hoje, especialmente da geração Z para frente, especialmente a que vem depois da geração Z, é por isso que essa geração não quer respeitar os mais velhos, não quer respeitar as autoridades. E quando a gente vem para a igreja, é o mesmo drama. Porque aqui dentro começo a questionar os manuais da igreja, as regras institucionais da igreja. Por que não pode usar isso, não pode usar aquilo? Por que na igreja a mulher tem que usar somente saia? Por que na igreja a gente não pode usar joias? E começa o questionamento. Não estou dizendo com isso que não possa ter uma resposta inteligente. Eu acho que para tudo exige resposta inteligente. Mas é importante que se vá atrás das respostas. E não ratifique ou fortaleça as dúvidas. Só estou exemplificando porque esse não é meu tema. Por que não pode tomar isso? Por que não pode comer aquilo? Por que não pode fazer aquilo? Por que não pode casar na igreja quando o casal já desfrutaram de noites de núpcias antes do casamento? Por que a igreja não casa? E se revolta e monta um motim. Daqui a pouco vão estar questionando o sábado
e outras verdades. Bom, vamos lá. Mudanças estão ocorrendo pelo mundo. Uma reprogramação mental está em curso. O mundo está instalando aplicativos na cabeça das crianças, dos adolescentes de hoje, de quem é possível ainda fazer algum tipo de instalação. A Netflix está fazendo instalação na cabeça de muitos jovens e adolescentes. A Rede Globo está fazendo instalação de aplicativos em muitas mentes. O sistema que domina, que constrói a cultura, que modela a elementos na sociedade, um sistema que dita a regra do que você vai vestir, que dita a regra do que você vai comer, que dita a regra como você deve pensar, que dita a regra do que você vai beber, que dita a regra de como você vai namorar, que dita a regra como você deve encarar a questão da sexualidade. Esse é o mundo, instalando os aplicativos na sociedade e tentando padronizar pensamentos, comportamentos e explorar os desejos, potencializar os desejos. E eu pergunto, quais os aplicativos que o mundo tem instalado em você? Quem está por detrás? O que é a morte da verdade? Você quer saber o que de fato é a morte? Porque o relativismo é o decreto da morte da verdade. O decreto da morte da verdade. Mas o que significa a morte da verdade? O que é que significa a morte da verdade? Sabe o que significa? Significa isso aqui, ó. A morte da verdade é uma maneira de eliminar o quê? Eliminar o quê? Deus da sua vida. Como assim, pastor? Como que a morte da verdade é o plano de ação, o projeto social do sistema para eliminar Deus da minha vida? Sabe por quê? Simples, olha isso aqui. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? O santuário do Espírito. Em João 14 diz, nós viremos a Ele e faremos o quê? Morada nele. Romanos 8, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Em Gálatas capítulo 2, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Eu sou morada. Eu sou morada da divindade, eu sou morada do Espírito de Deus, eu sou morada de Cristo. Por isso Paulo escreveu, eu não vivo mais, os meus gostos já não me pertencem mais, os meus desejos já não me pertencem mais. A minha maneira de pensar é tudo uma revelação de Jesus Cristo. Em João 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Em 1 João, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por isso que essa guerra é uma guerra contra Deus em você. Quando Deus fez a humanidade, ao final, Deus disse, eis que tudo é muito bom. Ou seja, Deus colocou em nós, para refletir através de nós, o bom, o belo e o bem de Deus. E fomos chamados imagem e semelhança de Deus. Mas quando o pecado entrou, a imagem e semelhança ruiu. E agora passamos a ser semelhantes a tudo que é o oposto do caráter de Deus. Mas, através de Cristo,
através do sacrifício, através da ação do Espírito, através do resgate, através da intervenção de Deus, Ele agora começa a lapidar novamente a sua imagem e semelhança em nós. Mas o mundo quer tirar isso de você. O mundo quer destruir a imagem de Deus que está em você, ou que está sendo lapidada. Como ocorre essa guerra? Apocalipse 12, 17 diz, lembra do texto? Apocalipse 12, 17, irou-se. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Doze, 17 diz, irou-se. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua. Aí o texto diz, quem é esse remanescente? Quem é essa igreja? Quem é esse povo? Ele é identificado de duas maneiras. Por que o dragão está irado com esse movimento? Com essas pessoas, com essas famílias, com esses indivíduos. Por que Satanás está irado, o dragão está irado contra eles? Por causa de quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ei, escuta aqui, a palavra mandamentos de Deus aqui não significa apenas os 10 mandamentos. A palavra mandamento aqui significa toda a vontade de Deus expressa na Torá. Não é apenas os 10 mandamentos. Mas pastor, e o sábado? O sábado está lá nas 3 mensagens angelicais. Embora esteja aqui também. Mas é mais nítido, mais claro nas 3 mensagens angelicais. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Essa é a descrição do sábado, como um sinal escatológico do final dos tempos. Aqui em Apocalipse 12, 17, Satanás está irado contra aqueles que sustentam e ratificam o absoluto de Deus. Satanás está irado contra aqueles que não aderiram ao relativismo moral. Satanás está irado contra aqueles que além de não serem contra o absoluto, eles vivem ou lutam para viver e defendem com a vida os absolutos divinos. Expressem em sua vontade. A luta de Satanás é contra a lei de Deus. Quer ver? Agora eu vou especificar os 10 mandamentos. Quer ver? Exemplo? Não terás outros deuses diante de mim. Aí tem uma frase que ecoa por aí na sociedade que diz, nada é errado. Nada é errado. Se te faz feliz. Então nesse caso, você que se torna o seu Deus. Nesse caso, se você vive além dos limites, você é o seu próprio Deus. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, eles escreveram que os desejos podem se tornar formas de idolatria. Agora olha que interessante, Sartre e Beauvoir não são cristãos, não foram cristãos, eram céticos, ateus, progressistas, defensores de conceitos relativistas. Segundo mandamento, não adorar ídolos. Tem um provérbio muito antigo que diz, me diga quem tu segues e te direi quem tu és. Eu aproveito, abro um parêntese para fazer uma pergunta. Quem você segue nas suas redes sociais? Você segue Anitta? Madonna? Pablo Vittar? Ou você segue aquilo que é referência para o seu crescimento? Ou você segue aquilo que é uma influência de preparação para a eternidade na sua vida? Me diga quem tu segues e te direi quem tu és. Hoje está fácil descobrir quem é quem.
se pudesse revelar os algoritmos de cada um aqui hoje, o que esses algoritmos revelariam sobre você? Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em? Friedrich Nietzsche escreveu, Deus está morto. Richard Dawkins escreveu, Deus é um delírio. Karl Marx escreveu, a religião é o ópio do povo. Não tomar o nome de Deus em vão. Que Deus, se Deus está morto? Que Deus, se Ele é um delírio para a sociedade? Que Deus, se a religião é o ópio do povo? Que Deus? Quarto mandamento, lembra-te do seu Criador, que é o mandamento do sábado. Lembra-te do seu Criador, porque o sábado fala duas coisas importantes. Primeiro, que você foi criado. Segundo, que você é a imagem do Criador. Então lembre-se do seu Criador, você foi feito à imagem de Deus. Mas dizem por aí o quê? Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Jean-Paul Sartre escreveu, não se prenda cegamente às exigências de outros, incluindo quem? Os pais. O Estado tem primazia sobre as instituições menores, falando da família. Os teóricos progressistas de hoje que dizem que o seu filho não te pertence, pertence ao Estado. Então é o Estado que tem que educá-lo, e não você. Não matarás, ame a si mesmo acima de tudo, em a virtude do egoísmo. E Friedrich Nietzsche também falou sobre isso. Você é o centro do universo. Filosofia do ego acima de tudo. Preze pela pureza sensual, falando sobre adultério. Preze pela pureza sensual e lealdade matrimonial. Mas Jean-Jacques Rousseau escreveu, permita a evasão das inclinações o quê? Naturais. Friedrich Nietzsche e Jean-François escreveu, a moralidade é o quê? Relativa. Friedrich Engels e Karl Marx escreveram que a família é uma instituição endemicamente perversa. Então, que matrimônio? Que vida sexual? Seja livre. Oitavo, não roube. Aí, doutor. Aí, doutor. Viu, doutor? Não que não exista algum tipo de razão nessa questão. Não é isso. Mas a gente vê na sociedade contemporânea não expressa bem a justiça das coisas. Não expressa bem o bom senso das coisas. Não dirás falso testemunho. Joseph Goebbels escreveu, uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. A lei da vida, para Goebbels, é que qualquer coisa vale a pena para se dar bem. Essa é a lei. Qualquer coisa vale a pena para se dar bem. E o último mandamento, não cobice o que já pertence a outra pessoa. Aí tem aqueles que dizem, né? Atira pedra, quem nunca errou. Não existe gente santa. Por que você está me corrigindo? Você é santo? Você é perfeito? A guerra contra a lei divina. Começar da onde? Continuará até ao fim do tempo. Então a guerra é contra os absolutos de Deus. Todo homem será? Obediência ou desobediência? Eis a questão a ser assentada por todo mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo o caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou da rebelião. A hora decisiva está às portas.
Satanás está empregando todos os seus esforços na fúria do último ataque desesperador contra Cristo e quem mais? E seus seguidores. Liberdade versus libertinagem. Liberdade. Está aqui. Antinomismo significa anti-lei, anti-regra, que existe hoje até no meio evangélico. O mundo, a satisfação de si mesmo, a idolatria do eu, a consciência é seu Deus, e os seus desejos, a lei. O mesmo Espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Que espírito governa o seu coração? Tem aquilo que é absoluto, porque representa o caráter de Deus. Na igreja nós temos regras culturais. Embora sejam regras culturais, mas elas expressam uma necessidade da realidade atual. E existe aquilo que tanto faz, tanto fez. Mas quando você tiver alguma dúvida a respeito de algum princípio, algum valor, procure respostas inteligentes. Eu abro um parênteses só para poder fazer um esclarecimento importante. A igreja não toma nenhuma decisão só por capricho. Existe uma razão. Existe um motivo. Tem regras que a igreja pode ter hoje, amanhã pode não ter mais. Vai depender da circunstância cultural da época e da região. Por exemplo, a questão de roupa. Não vou entrar nesse assunto, mas é só para esclarecer. A igreja ela tem alguns princípios relacionados à vestimenta. Se não tiver, a coisa desbanca. É verdade ou não é? Se a igreja não tiver alguns princípios, alguns valores relacionados à vestimenta, vocês sabem disso, a coisa fica... Um dia desses eu vi um padre, num vídeo, deu um puxão de orelha na igreja, lá na igreja católica, na igreja dele. Porque muitas pessoas estavam vestidas como se estivessem indo para uma boate. Mulheres, cuidado com a sensualidade. A sensualidade, ela existe. E Deus criou a sensualidade. Deus criou a mulher para ser atrativa aos olhos dos homens. Mas a sensualidade é algo que você não pode colocar na prateleira, na vitrine. Deus deu a sua sensualidade para o seu marido. Pertence somente a ele. Entende porque a igreja tem princípios relacionados à vestimenta feminina e também masculina? Homens. Tem homem que começa a ir para a academia, começa a ficar musculoso, agora começa a vestir camisa bem apertadinha. Antes não vestia, mas agora veste. Isso não é para ser exposto para qualquer um ou para qualquer uma. Não estou dizendo que a gente vai vestir de roupa de saco. Viu, Ferrinho? Não vai vestir roupa de saco não, tá? É o princípio bíblico, o princípio da Um dia eu vou pregar sobre isso aqui. Só sobre isso. Vocês querem? Pregarei.
O princípio da decência. O que é que está por trás do princípio da decência apresentada por Paulo, apresentado por Pedro? Vai ser em outro momento. Mas o princípio é esse. O que você tem no seu corpo é para o seu cônjuge. É somente para ele. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Oi? Bom dia, igreja. É interessante que a gente vê que é sempre para o nosso bem, né? O amor de Deus nas suas orientações, o que Ele nos recomenda é sempre para o nosso bem, nunca é para o nosso prejuízo. Ok? Eu termino dizendo, amigos, se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. É isso que você quer? É isso que você deseja? Então, fique do lado de quem já é vitorioso. E eu quero terminar só com uma citação de Ellen White. Dani, pode vir para cá. Cadê a Dani? Rinha, mulher. Quero terminar dizendo só uma coisa, amigos. Ellen White escreveu o seguinte: quando a gente chegar no céu, escuta essa. Escuta essa. Essa aqui era para ser vendido, Ferrinho. Mas hoje é sábado, não dá para vender. Ellen White escreveu, Ellen White escreveu que quando a gente chegar no céu, a gente pisar lá, a gente vai começar a chorar e sentir vergonha. Sabe por quê? A vergonha, ela diz, a gente vai sentir vergonha por ter achado na terra que estava fazendo muito para chegar lá. Entendeu, Giovana? Entendeu, Suelen? A gente vai sentir vergonha por achar que estava fazendo muito aqui para chegar lá. Pense nisso. Pense nisso. Por favor. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É o teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor.
ver Cristo voltar. Ao final eu vou estar orando. Se você quiser vir à frente para orar comigo, por favor, traga o seu anseio, traga a sua súplica, traga a sua luta, e nós vamos orar junto aqui na frente. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Você gostaria de vir aqui? Se você gostaria, venha. Traga a sua luta, traga o seu anseio, traga o conflito do seu coração. E nós vamos orar nesse momento e pedir que Deus possa ser bem presente na tua vida. Pedir que Ele tenha nas suas mãos as suas lutas. Pedir que Ele tenha nas suas mãos os conflitos que estão aí guardados no íntimo que só você conhece. Se você tem um desejo, um pedido, venha. E eu vou orar por você também. Nós estamos numa guerra, gente. Não se esqueçam, nós estamos numa guerra. E o campo de batalha é a nossa mente. Há duas forças tentando conquistar você. Há duas forças tentando convencer você. E as duas forças têm bons argumentos. Mas pela ação do Espírito Santo você consegue discernir qual de fato é a melhor. Porque sozinhos a gente não consegue discernir nada. Nós somos incapazes de compreender a verdade de Deus, porque o nosso coração é naturalmente mau. É mais fácil a gente errar do que acertar. É mais fácil a gente discernir o mal como bem do que o bem como mal. Mas é por isso que Deus concedeu o Espírito Santo, para que Ele te ajude. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Senhor, obrigado 1.000.000 de vezes. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por nunca ter virado as costas, ido embora. Obrigado por ser teimoso em tentar conquistar o nosso coração e ferir a nossa consciência. Obrigado, Senhor.
Obrigado pela paciência que o Senhor tem com a gente. Oh Deus querido, caminha com a gente sempre. Não dá para viver aqui sem estar na tua sombra. Por favor, Senhor, nunca largue da nossa mão. Nós temos lutas no coração. Nós temos anseios no coração. E a gente quer colocar no teu altar essas lutas, esses anseios agora. Senhor, abrace a nossa causa. Nos ajuda a sermos mais que vencedores. Derrama teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Senhor, salva a nossa família. Salva os nossos filhos que estão sendo atacados pelo relativismo do mundo. Salva a tua igreja, Senhor. Prepara-nos para enfrentar a última crise que em breve assolará o mundo. Prepara-nos, por favor. A todos aqui nesta manhã, tem um pensamento ali no coração, Senhor, invocando o teu nome, que o Senhor possa ouvir essa súplica e atender conforme a tua bondade e sabedoria. Obrigado por tudo, Deus querido. Obrigado. Assim agradecidos, entregamos tudo no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. E bom almoço para você, bom sábado para você e até a próxima.